Então, galera, quais são as principais características do movimento literário romantismo? Então, galera, quais são as principais características do movimento literário realismo? Olha, o realismo, ele refuta o romantismo, então ele é contrário ao romantismo. Ou seja, sai de sendo o subjetivismo, o eu com o ser principal, e entra o objetivismo, o não eu, ou seja, quando eu não falo da sociedade de uma forma amorosa, de uma forma idealizada, eu falo dela de uma forma objetiva, do modo que ela é. Então, sai o subjetivismo do romantismo e entra o objetivismo. Sai a idealização amorosa das coisas, da nacionalidade, do índio, da mulher, do sentimento, da infância, e entra agora a crítica social, né? Essa escola literária que tem ênfase na crítica social. Aí criticaremos várias outras coisas que a gente vai dizer agora. Sai o heroísmo, o herói perfeito, o herói nacional, idealizado, que tinha como imagem um índio, e entra agora o personagem comum, o herói do dia a dia. Aquele herói que tem problemas, o herói que ele tem seus defeitos, que tem suas peculiaridades, que é fraco, né? Que cai em tentações. Então, sai essa ideia de heroísmo e entra agora a ideia de personagem comum, personagem problemático, beleza? Os realistas, ele olha a realidade nua e crua. Então, se eu falo de uma realidade objetiva, de uma sociedade objetiva, eu vou falar da realidade tal como ela é. Eu não quero desvelar a realidade, eu não quero maquiar a realidade com um subjetivismo, com um sentimentalismo exacerbado, beleza? Temas sociais. Ele trabalha com as mazelas da sociedade, com os problemas. Ele quer mostrar os problemas que tem na sociedade. E isso ele vai colocar dentro das suas obras, né? Quando ele trabalha os temas sociais, basicamente esse início de movimento literário, ele trabalha com as mazelas e problemas da burguesia. Ele quer mostrar a podridão da burguesia, ele quer mostrar a hipocrisia da burguesia. Então, ele vai mostrar através das mazelas. Então, esse início aí de realismo trabalha com a classe social burguesa, ele quer criticar a burguesia. A análise é sempre psicológica da sociedade, né? Machado de Assis era mestre para fazer isso. Ele conseguia fazer um retrato do modo de agir e de pensar das pessoas da época, porque essa análise psicológica fazia com que os personagens reais, os personagens, eles retratassem de fato a realidade. Então, isso traz a crítica bem mais aguçada para dentro das obras do realismo. A crítica à burguesia e ao clero. Quando ele critica a burguesia, os vícios da burguesia, ele critica também o clero. E o clero ele critica basicamente atingindo a ideia de casamento. Essa instituição que os realistas consideram uma instituição falida. Gente, mas por que eles falam isso? Porque naquele período era comum o adultério, não no sentido de aceitar esse adultério, mas no sentido de existir. Tinha muito caso de adultério, então ele também vem criticar o clero com a instituição casamento, né? A instituição falida, a instituição que não é idealizada, que não dá certo. Nós vamos ver isso lá dentro da obra Madame Bovary, nós vimos isso dentro da obra de Brás Cubas, e nós vamos ver dentro dos contos de Machado de Assis, a Cartomante, Uns Braços, a Missa do Galo. Então, assim, tem várias outros contos e produções que falam sobre o casamento como uma instituição falida. Um compromisso com o real, agora que a gente não tem compromisso em ficar falando de sentimentalismo, falando do idealismo das coisas, a gente tem compromisso com o real como ele é, o real como ele se mostra pra gente, né, no dia a dia. O objetivismo e o cientificismo, ou seja, quando eu quero falar de uma sociedade real e eu estou cercado de teorias que são consideradas pensamentos filosóficos e científicos, nós precisamos usar
um pouco da razão, nós precisamos usar a ciência para poder embasar toda essa realidade, né? Então, eles não falam de uma racionalidade, não falam de uma realidade baseada no achismo, eles falam de uma realidade baseada no que é objetivo, no que é científico e na racionalidade, na razão. Como eu já disse, ele retrata a hipocrisia da burguesia, por exemplo, manter as aparências quando a maioria dos personagens quer ter um cargo, né, no governo, quando a maioria dos personagens para isso precisa se casar com alguém, precisa ter o casamento arranjado, precisa manter o status social com casamentos entre famílias burguesas, né, de renome. Então, a aparência que a burguesia quer manter é uma crítica bem aguçada dentro dos contos de Machado de Assis e dentro das produções do realismo. Essa teoria de toda ação tem uma reação, os personagens eles fazem uma ação e essa ação ela acaba tendo uma reação no decorrer das narrativas. A linguagem de fácil acesso. Aí vocês me perguntam, professor, mas eu li alguns contos, eu li a Cartomante, eu li uns Brás, a gente está lendo outros contos aí e eu não achei a linguagem fácil. Gente, linguagem é de fácil entendimento para a época. Na época, aquela linguagem rebruscada, ela foi retirada, colocada de lado porque eles realmente queriam que as pessoas tivessem esse acesso, esse fácil entendimento nas obras. É claro que na época era uma linguagem de fácil entendimento. Hoje a linguagem é considerada ultrapassada, beleza? Porque alguns termos já caíram em desuso e já houve também reforma ortográfica, né? Os principais autores do realismo na Europa foi o Gustave Flaubert com a Madame Bovary e o Eça de Queiroz com o Primo Basílio, que é uma obra também que vale a pena ser lida. No realismo, o do realismo do Brasil tem como expoente o Machado de Assis, e ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e vários outros contos aí que retrata as características do realismo.